O nome dessa mensagem é: a religião te escraviza e Cristo te liberta. Colossenses 2, verso 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Isso pode, isso não pode. A igreja dos 6 pode isso, não pode aquilo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ô gente, aqui está falando de uma religiosidade que alguém nos ensinou, que alguém nos aprisionou. Eu conheci um jovem no meu 2 ou mais, na época era GC ainda. E um dia ele chegou lá e falou: Xandão, eu não aguento andar com vocês, eu não aguento andar com a igreja. Eu falei: por quê? Porque ele falou: cara, eu vim de um lugar onde era muita coisa, muita religião. Você não pode, não pode, não pode. Ô gente, falaram pro Leandro que para ele ir na praia ele tinha que ir de terno. O Leandro ficou indo pra praia de terno, entrava no mar de calça social. Falaram pro Leandro: cara, se você não dormir de terno, o anjo não vem visitar. Ficou 3 meses dormindo de terno, o anjo não veio até hoje, depois de 25 anos de conversão. Então são regras baseadas em ensino humano, que ao invés de libertar o povo desse medo, desse caos, ele te aprisiona ainda mais. Por isso o nome da mensagem, que a religião ela te prende, mas Cristo te liberta. E eu quero desenhar isso para você nessa manhã, que o Espírito Santo me ajude com o espírito de revelação e sabedoria. Em João capítulo 9, fica comigo no texto que nós vamos mergulhar nele. Abra comigo aí, você precisa acompanhar, gente. Gente, essa semana tem a nossa conferência, hein? Se você não fez a sua inscrição, corre lá, faz, tem poucas vagas. Ah, Xandão, estou sem dinheiro, pede para o irmão abençoar você. Chega ali e fala: cara, eu posso passar o cartão. Irmão, se vira, dá os seus pulos, mas você tem que estar aqui com a gente, amém? Esses dias chegou um jovem para mim e falou: pastor, estou sem dinheiro. Eu falei: irmão, para de meter o louco em nós. A escolinha que você está, a gente já estudou, já foi expulso, voltou, virou diretor depois. Porque os irmãozinhos quer pecar, dá um jeito, quer dinheiro, dá um jeito. Pega uma menininha, vai pro shopping, não tem dinheiro, dá um jeito para arrumar dinheiro. Agora não vai ter dinheiro, não arrumar dinheiro para vir na conferência, irmão. Olha pro seu irmão do lado, falou: filho, meteu o louco em nós. Nós já é diretor da escola, filho, para. E se você falar para nós: Xandão, não tenho condição, vai lá então e fala: ó, o pastor falou para você fazer minha inscrição de graça, amém? Mas você vem aqui pelo amor de Deus, irmão. João capítulo 9, verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ô gente, todo discípulo religioso é meio nessa pegada aqui. Tá vendo o irmãozinho ali? Passa por depressão, porque é pecado, é demônio. Já escutou isso? Tá vendo aquele irmão ali? Ele não consegue romper, porque o pai dele fazia isso. Tá vendo? Os pais dele abandonaram ele, então ele é assim, ele tem problema. Ô gente, todo discípulo religioso, ele nunca tem uma sensibilidade pelo próximo. Ou ele já teve algum momento, ele perdeu, ele não consegue mais chorar pelos que choram, ele não consegue mais se alegrar pelos que se alegram. E nós estamos numa estação e numa geração, irmão, que parece que é a mesma falta de sensibilidade onde estava o sacerdote Eli, está sobre alguns homens e mulheres. Lembra da Ana? A Ana desesperada chorando, o sacerdote chega lá e fala: ô filha, tá bêbada? Chapou ontem a noite inteira, curtiu a noite inteira, agora está bêbada aqui pedindo perdão para Deus? Não, meu Senhor, eu só preciso de um filho, eu sou uma mulher amargurada. Então todo discípulo de Jesus, irmão, que tem perdido a sensibilidade, ele não consegue mais se compadecer com o próximo. Ele não consegue mais chorar com os que choram, ele não consegue mais abençoar as pessoas. Ele começa a olhar a humanidade das pessoas, ele não consegue mais honrar ela. Ô gente, tem um jovem aqui na nossa igreja que fez muito mal para nós, muito mal. Ele ferrou a vida de um monte de gente, inclusive a minha. Machucou um monte de gente aqui, há pelo menos uns 3, 4 anos que ele ficou com a gente. Recentemente ele saiu da igreja, foi na internet e falou mal da gente. Cara, quando eu estava tendo esse texto aqui, Jesus falou assim: aí, o seu coração ainda é o mesmo quando você começou há 18 anos atrás? Então eu liguei para um brother nosso aqui e falei: ô irmão, passa o pix daquele irmão lá, eu preciso honrar a vida dele. Porque ele foi usado poderosamente para Deus, para matar um pouquinho a gente, para fazer a gente mais parecido com Jesus. Eu preciso abençoar a vida dele. Eu quero desafiar você, irmão, a agradecer a pessoa que ferra a sua vida. Porque ele está levando você para um único lugar, para a cruz de Cristo, irmão. Então se tem alguém que está ferrando a sua vida, irmão, zoando você, falando mal de você, fica feliz, irmão. Felizes são que são perseguidos pelo nome de Cristo, amém?
Verso 3, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Que nojo, cara. Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Ô gente, cuspir no chão era uma situação de, você não vale nada. Você já viu alguns filmes antigos, quando os caras estão numa situação, um inimigo está contra o outro, eles cospem no chão, eles estão falando assim, cara, você é o lixo da sociedade. Você não vale nada, você não presta para nada, você é o zero à esquerda. Tem o zero à esquerda e tem os -1. Vai para pior, irmão. Jesus está falando o seguinte. Olha aqui, ô cego de nascença. A galera que rejeita você, quando cospe no chão, eles estão dizendo, eu rejeito você, mas o meu cuspe é para restauração. Aquilo que a galera está rejeitando, eu agora estou dando um jeito na sua vida. Ô gente, cuidado para a sua teologia rejeitar aquilo que Jesus está fazendo de novo. Cuidado para todo o seu ensinamento. Ai, Xandão, eu faço teologia. Irmão, se você faz teologia e não aplica ela como na sua vida para que frutifique, é só um ensino religioso, tá bom? Jesus está falando assim, o que o povo rejeita na minha mão dá certo. Vamos lá, alguém. Era um cego que ficava conhecido por ser cego. Todo mundo nem dava moral pro cara. Jesus falou, não, pera aí, mano. Eu gosto dos caras que dá problema. Eu gosto dos caras difíceis. Eu gosto dos curitibinhos difíceis que não abrem o coração. Eu gosto deles. Eu gosto dos curitibinhos que ficam lá no Condor, lá no Beraba, que não dá nem bom dia para ninguém, mas eu gosto deles, cara. Você chega no caixa e fala assim, olá, bom dia, a pessoa não responde, você fala, é Curitiba. Aí tem uns que falam assim, bom dia, você está feliz? Você fala, de onde você é, irmão? Eu sou mineiro, sou baiano. É cabuloso, cara, é esquisito. Então olha só, Jesus está pegando aquilo que foi rejeitado. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquele vizinho seu que você não gosta? Jesus ama ele, você sabia? Sabe aquele político que você não gosta? Aquele partido político que você odeia? Jesus ama os caras. Jesus ama você, irmão. Ou você acha que você é fácil demais? A Malu esse dia perguntou assim para mim, pai, como que pode o Mark Schubert chegar na igreja, ser um ex-drogado e agora colocar a mão nas pessoas e derrubar as pessoas? Pai, como que pode isso? Eu falei, filha, só Deus pode transformar a vida de um homem. Só Deus pode transformar a vida de uma mulher, cara. Querido, a Bíblia fala que aqueles que são nascidos de novo é como o vento, não sabe para onde vai, de onde vem, o que vai acontecer. Todo aquele nascido de novo, você não consegue compreender o poder de Deus. Você fala, como pode o cara ser cego de nascença, agora o cara virou ministro de adoração? Como que pode? Deus, irmão, não tem problema com o pecador, irmão. Deus tem problema é com o pecado. Deus olha para uma prostituta e não vê uma prostituta, vê uma missionária. Quem tem problema com a prostituta é a igreja religiosa, irmão. A igreja do reino de Deus não tem problema, porque sabe. Porque se Deus tocou em mim, pode tocar nela. Se Deus tocou num ladrão, irmão, pode tocar em mim também, e os dois podem ser convertidos. Deus não tem problema com o pecador não, irmão. Tem problema é com o pecado. Deus não olha para um assaltante de banco e fala, ô assaltante, já viu aquele meme que tem na internet? Os caras tudo com fuzil na mão. Só Deus pode me julgar, já viu isso aí? E Jesus em cima assim, ó, tudo ladrão. Cara, só Deus pode fazer um negócio aí, então a gente não consegue compreender. Seguindo o texto, verso 8. Seus vizinhos e os que anteriormente eu tinha visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ô gente, é tipo assim, está passando ali e falou, ué cara, mas não é aquele mendigo que ficava na porta do supermercado pedindo dinheiro, agora está na igreja? Ué, não é aquele jovem que ficava no meu bairro que usava droga? Aquele homem que traiu a esposa a vida inteira, a esposa nunca largou dele porque sabia que em algum momento Deus ia transformar a vida dele. É esse mesmo cara. Mano, é esse Xandão mesmo que andava em Taubaté brigando com todo mundo, zoando barraco. Agora é pastor, é verdade isso aí mesmo? Aí uns diziam assim, não mano, eu acho que é. Não, eu acho que é o Chaz agora que está na igreja. Era emo. Vivia com o cabelinho assim. Parecia um periquitinho da Tasmânia. Para não falar demônio da Tasmânia. É o Chaz mesmo.
Não, é a Ingrid e o Rafa mesmo, vieram lá de Bangu, lá, terra da Jojo todinha, é eles mesmo. É eles, cara. É eles mesmo. E olha o tipo do cego, sou eu mesmo. Não, mas não era você que usava droga, ela vendia droga na esquina? Era eu mesmo, sou eu mesmo, cara. Sou eu que Deus me tocou, sou eu que Deus transformou minha vida. Olha isso aqui, cara. Xandão, mas peraí, Xandão, nunca zoei o barraco, nunca usei droga, nunca fiz nada, nunca traí minha esposa, cresci em berço evangélico, eu sou crente a vida inteira, irmão, mas a Bíblia diz que todos precisam de salvação. Todos, sem exceção, precisam de salvação. Fomos destituídos da glória de Deus, mas por meio de Cristo estamos inseridos nessa graça maravilhosa. Verso 10, então como foram abertos seus olhos? Como que você parou de zoar o barraco então? Fizeram uma mandinguinha gospel, igual minhas tias, eu saía para balada, minha tia ia lá ungir minha cama, fazia mandinga gospel para mim. Então como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos. Ele respondeu, o homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Querido, o Luan pregou quinta-feira aqui. Você devia vir quinta-feira aqui no culto de milagre aqui, irmão. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui. O Luan pregou aqui, cara, a gente quer que Deus faça milagre, mas ninguém quer dar um pontapé inicial. Ô gente, antes de Jesus curar o cego, primeiro trouxe um desconforto para ele. Jesus está falando para ele, sai do seu lugar e anda até o tanque lá. Se lava e depois você volta. Ô gente, a gente quer milagre, a gente quer poder de Deus, a gente quer que Deus restaure a nossa vida financeira, como o Matoso falou. A gente quer que Deus transforme a nossa casa, mas não queremos dar passo de fé para isso aí. Aquele homem, esqueci o nome dele agora, que é o Naamã. Cara, eu tenho lepra. Naamã, você tem lepra? Tem, então eu trouxe dinheiro aqui, ó. Eu trouxe dinheiro, eu trouxe prata, eu trouxe meu currículo, eu trouxe conhecimento. Você pode orar para eu ser curado? Não, Naamã. Vai lá e desce no Jordão. Não, mas peraí, o Jordão é sujo, irmão. É pior que o rio Tietê. Como que vocês querem que eu vá lá? Vai lá, Naamã, se humilha 7 vezes e volta e o Senhor curará a sua lepra. Querido, antes de Deus fazer um milagre na minha vida, na sua, nós vamos ter que dar um jeito na nossa vida. Se a gente quer se parecer com Jesus e quer experimentar as coisas de Jesus, nós vamos ter que governar a nossa vida, vamos ter que dar passos para isso acontecer, amém? Verso 12, então eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus, agora pegou o cego, que falou que é ex-cego, agora leva para os pastores da igreja, levou para os líderes de GC, de 2 ou mais. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Ô gente, guardar o sábado naquela época era uma coisa muito mais importante do que o poder de Deus. Por isso que os caras estão falando assim, mas ele não guarda o sábado. Porque guardar o sábado tinha muito mais valor do que Deus fazer um milagre aqui no nosso meio. Tinha mais valor do que Deus fazer uma coisa surpreendente no meio da galera. Então por isso que eles estão questionando, ele não guarda o sábado, como que ele pode ser de Deus? Então tipo assim, o pastor não é de Deus. O pastor vai no culto, nem lê a Bíblia, ele abre o iPad. Ele nem lê a Bíblia, ele não abre o papelzinho, ele lê o iPad. Então ele não pode ser de Deus. Como assim o pastor vai visitar uma família que acabou de chegar na igreja e ainda está pecando? Ô gente, um dia eu ganhei um mendigo na rua, na cidade de Taubaté, enfiei ele dentro do carro da minha mãe. Cheguei no meu GC na época, falei, rapaziada, trouxe aqui o peixinho Nemo, saiu de dentro do aquário lá, saiu na Amanda, de dentro do carro. Os caras olhou assim e falou, nossa, a minha mãe Alexandre do céu. Eu falei, mãe, vai ter que mandar lavar o carro, não só ele, agora é o carro também. O carro ficou fedendo enxofre, irmão, você não está entendendo. Mano, a minha mãe falou assim, filho do céu, mas o que nós vamos fazer agora? Eu falei, mãe, tem que dar um banho nele.
Aí os caras, eu não vou não. Eu falei, opa, psst, vai sim, vai lá. Aí os irmãos começam a passar na rua e começam a falar assim, olha lá. Os caras agora desviou, tá colocando mendigo dentro de casa agora para tomar cachaça com os caras. Ô gente, a gente já foi julgado dentro da igreja por entrar dentro de um bar para falar com alguém, tomar um copo de guaraná com coxinha, o cara achar que nós estamos tomando cerveja, evangelizando. Querido, cuidado com a sua religião impedir o surpreendente de Deus na vida de alguém. Cuidado. Essa semana foi engraçado, eu estava aqui na igreja, tem nada a ver com pregação isso aqui, mas foi muito boa. Eu estava na igreja aqui, daí eu falei, Tiago, eu filmei ali a salinha dos bebezinhos que vai sair lá. Falei, queria colocar a música do Nana Neném, né? Para botar no Instagram, daí eu coloquei a música do Nana Neném. Você já prestou atenção na música do Nana Neném, gente? Nana Neném, que a Cuca vem... Como assim a Cuca vem pegar? Eu falei pro Chachá, não dá para pôr essa música. Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, a mamãe foi... Irmão, se o pai foi para a roça, a mãe foi trabalhar, o neném ficou com quem? Com a Cuca, que é o demônio. Como? Não tem como. Deu até calor agora do Nana Neném. Ô gente, como que você vai para a roça, o pai vai trabalhar, fica com o neném, com o demônio? Não tem como. Mas é só para quebrar o paradigma aqui. Verso 17, tornaram pois a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Ô gente, presta bem atenção, o cego está ali, os caras começam a questionar, quem que abriu seus olhos, quem curou você, quem tirou você desse lamaçal de pecado, quem transformou a sua vida? Como assim? Irmão, é a igreja religiosa. Não consegue entender o mover de Deus, porque a religião ela ensina você a ouvir falar. A religião ensina você a ouvir falar de Cristo, a ouvir falar das suas maravilhas, mas a hora que seus olhos estão se abrindo para você entrar dentro, os caras, opa, pode parar, não avança mais não. Já foi evangelizar mendigo na rua? Os caras falam para você, eu conheço o verso tal, conheço o versículo tal, conheço a Bíblia, já fui pastor, já fui pregador. Aí os caras querem pregar para você, tem que falar para os caras, irmão, fica quieto, filho, fica quieto. Se você não viveu o que você sabe pregar, fica de boa. Irmão, não dá ouvido para quem sabe de muito, mas não vive nada. Não dá ouvido. A gente não se importa na poema se o cara está aqui, ele sabe pregar muito, irmão. A gente quer pessoas aqui que triunfou com o pecado, que triunfou o casamento, que triunfou as drogas, que triunfou a separação do casamento e hoje vive uma vida incrível. A gente não está preocupado, irmão, se o cara sabe muito, você não sabe nada, irmão. A gente quer ver a vida de Deus fluir de dentro do cara. Porque a maior mensagem que o Xandão pode carregar, que você pode carregar, irmão, é aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus fez em mim. E aí você começa a carregar a unção de Deus. E quando você abre a boca e diz, ele é um profeta, ele abriu meus olhos, ele jogou terra nos meus olhos, me mandou ir no tanque de Siloé. Eu fui, agora vejo, e é por isso que eu estou aqui, irmão. A unção flui de você e a unção toca outras pessoas. E o que desperta as pessoas não é o seu dinheiro, não é a sua teologia, não é o seu ministério. O que destrói a unção que destrói o jugo. Oh, me ajuda, igreja. Ô, bereanos, cadê vocês? Neném. Tornaram a perguntar o que diz respeito a dele. Ele é um profeta. Sabe o que ele está dizendo aqui, igreja? Ele é um homem que se preocupou comigo. É um homem que eu fiquei anos sentado no mesmo lugar e as pessoas passavam e saíam, passavam e ninguém dava atenção. Ele se preocupou comigo, ele me amou, ele se importou com a minha dor, com o meu problema, ele se importou com a minha situação. Ele é um homem de Deus. Ele não se importou quanto que eu ganho por mês para ver qual é o valor do meu dízimo. Ele não dá acesso para mim na agenda pastoral dele, porque meu dízimo é o maior da igreja. Ele não me dá um tempo, ele não dá uma regalia porque eu tenho um grande carro, porque eu tenho currículo pastoral, porque eu sou viajante das nações. Não. Eu não tinha nada, eu era cego, sem dinheiro. Eu não tenho nada. E ele falou, cara, você quer enxergar, você quer ver? Gente, eu fui numa loja esses dias ver um relógio. E eu fiz amizade com uma das vendedoras lá, e ela manda direto para mim promoção, dia dos namorados, e manda um monte de coisa. E aí, ontem eu estava aqui na imersão do 2 ou Mais, eu mostrei pro Chaz. Chaz e o Danilo sabem quem são ela. E de repente ela mandou assim para mim no meu WhatsApp, pelo WhatsApp da empresa, da loja. Oi, tudo bem? Você é um homem da palavra de Deus? Falei, meu Deus, cara.
Será que ela está querendo que eu vá lá comprar mais alguma coisa? Está chavecando eu aqui, né? Metendo louco em mim aqui, cara. Você é um homem da palavra de Deus, porque eu vi pela sua foto. Eu falei assim, sim, eu e a minha esposa somos pastores. Ela disse assim, cara, Deus tem me chamado. E eu estou orando para que Deus coloque pessoas de Deus na minha vida. E todas as vezes que você vem aqui, você fala com a gente com tanta alegria. Eu posso passar o contato, meu contato particular para você, não tem a ver com vendas, tem a ver com Deus. Eu posso passar o meu contato particular para você me ajudar. Querido, o simples fato de você não ser uma cultura curitibana, de falar bom dia, boa tarde, boa noite, você já está acima da média, irmão. O fato de você ser educado numa padaria, num restaurante, em qualquer lugar, você já está acima da média. Nunca se houve no Brasil um tempo de facilidade para pregar o evangelho. Você só precisa ser educado, você já está pregando. Você só precisa ser educado. Você só precisa, cara, falar bom dia, ter um sorriso. Gente, eu fui comprar uma peça de um carro uma vez. A única coisa que eu não queria naquele momento era falar de Jesus, que eu estava endemoniado, porque meu carro tinha quebrado um monte de vezes já. Aí tinha uma mulher bonita, cara, no caixa. Ela estava desanimada lá, 8 horas da manhã. 2 senhores lá, galanzão, de quermesse, os 2 bonitão. Aí chega um, olá querida, bom dia. A menininha olhou assim, pagou, depois veio o segundo. Aí veio lá o pastor desanimado, triste. Bom dia, tudo bem? Ela fez assim, bom dia. Eu falei, está feliz? Eu queria que ela me evangelizasse. Você está feliz? Dela, você foi a primeira pessoa que perguntou se eu estou bem. Irmão, naquele exato momento a tristeza foi embora, o fogo de Deus entrou. Eu falei, Deus, aqui não estou bem hoje, Jesus. Não posso falar do Senhor aqui agora, Deus. Eu estou chateado, estou demoniado aqui, Jesus. Dá um jeito em mim aqui, o 7 pior está querendo pegar eu, Jesus. Não dá. Você foi a primeira pessoa. Eu falei assim, é mesmo? Mas você está feliz? Ela, não estou muito não. Ela falou, eu ia falar para ela também, eu também não, né? Mas tive que ser crente, né? Ela, e você está feliz? Eu falei, eu estou. Ela falou, por quê? Eu falei, porque Jesus mudou minha vida. Eu encontrei o homem de Nazaré. E eu congrego numa igreja aqui embaixo, aqui ó, na Desembargador. O culto é horário tal, tem GC, e se você quiser, né, vamos embora para lá, eu levo você. Ela, ai meu Deus. Eu falei, meu Deus, irmão, entrei no carro e entrei endemoniado de novo. O Espírito Santo foi embora. Olha que loucura. Irmão, eu oro para que isso aconteça na sua vida. Não que você fique endemoniado, mas que você fique diante de alguém, cara. E a hora que você vê o semblante da pessoa caído, um fogo cerrado tome conta do seu coração. E você entre no lugar de misericórdia, graça e empatia. E você diga para ela, o homem de Nazaré abriu os meus olhos. E ele pode abrir os seus também. Aleluia. Verso 18. Os judeus não acreditaram. Irmãos, é terrível, né, cara? Os crentinhos é terrível. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. O cara pergunta para o cego, você era cego? Era, fui curado, fui. Não, mas vamos chamar os pais agora para ver se é verdade mesmo. Às vezes é um charlatão. Já viu aqueles caras que aparecem na internet? Eu sou ex-bruxo, não sei o que, mataram eu 37 vezes, fui para o inferno 5, 6, sei como é que é, voltei, subi ao céu, voltei. Já viu esses caras? E no final ele manda assim, tem um Pix aqui. Ô gente, eu arrumo umas confusão no Facebook, que esses profetas do Pix, você não tem noção. A Marcela fala, para com isso, Leônidas. Você fica arrumando confusão. Os caras mandam profetizando, eu mando meu nome lá, eu aqui, foguinho. Aí o cara não responde, eu começo a escrever pra galera, vai pro secreto. Deus fala que você é secreto. A Marcela, para. Mas não dá, mano. Então perguntaram, este é o seu filho, dona Vânia? Este é o seu filho, o qual vocês dizem que deu trabalho? Esse é o seu filho, você que morou ali, Caio, como que é o nome do bairro ali, Caio? Parolim. É treta, irmão. Ali o buraco vai embaixo. Esse é o seu filho, Caio, que morou ali no Parolim? Esse é o seu filho, o qual dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Ele dá trabalho? Ele foi isso mesmo que ele fala? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos.
perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram, gente, presta atenção nesse verso. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já sabiam, já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Gente, presta bem atenção nisso aqui. Se aqueles pais confessam que Cristo abriu os olhos do filho, tinha uma cultura naquela época. Não só eles seriam expulsos da igreja local deles, como aqueles homens diziam que eles também eram expulsos da presença de Deus. Por isso eles estão falando, pergunte para ele, idade ele tem. Ô gente, tem irmão que sai da igreja, o pastor amaldiçoa. Tem igreja que não pode, que o membro não pode ir em outra conferência, porque o pastor fala, o seu aprisco é aqui. Aprisionamento babilônico, que não deixa a pessoa fluir. Se o irmão não vem num culto porque está viajando, o pastor repreende. Se o cara não vai no 2 ou mais porque está com a família, está tirando descanso, está cansado, o líder repreende. Ô pastor, posso namorar? O pastor fala, não, primeiro eu vou orar para saber se é de Deus, depois eu trago a revelação para você. Igreja de Moisés, irmão, só um sobe a montanha, o resto tem que ficar quieto. Não pode visitar outra igreja, você não pode sentar à mesa de outra igreja. Você não pode se relacionar com outra igreja, você não pode se relacionar com outros pastores. Não pode conferência de ninguém. Teve um irmão que falou assim, Xandão, quero namorar, o que você acha? Eu falei, irmão, eu já sou casado, você que tem que achar. Você tem dinheiro? Porque hoje as meninas não querem mais esse negocinho de McLanche feliz, filho. É japinha agora. As gurias não querem andar de bike, meu filho. Quer andar de motinha elétrica pelo menos, mas tem que ter uma motinha. Essa fase que a menina andava no quadro da bike ali, já foi da minha época, meu filho. Hoje não tem essa não. Não, Xandão, não tem dinheiro nem para comprar uma pipoquinha. Então fica na benção aí, irmão. Fica solteiro mesmo. Dá menos trabalho para nós depois. Pastor, posso ir para outra igreja? Não pode, amaldiçoa. Pastores que ficam tristes porque não são convidados para orar na casa do irmão. Pastores que ficam tristinhos porque é aniversário do filho do irmão, não é o pastor que é chamado para orar, é o pai da garota que precisa orar. Ô gente, tem um amigo nosso aqui, que os pais são pastores, e o pai dele se diz para a própria neta assim, ó, eu sou o seu pastor. Fala para a netinha, ó, eu sou o seu pastor. Aí foram cantar parabéns lá para a menininha. Aí o vô falou assim, ô netinha, era aniversário do vô. E o vô falou assim, ô netinha, ora pro pastor, se referindo a ele. A netinha fez assim, Jesus abençoe o Xandão. Falei, cara, a menininha com essa idade é causando confusão pra minha vida, cara. Isso aí, Jesus. Ai, cara. Ô, gente, a galera está presa embaixo da autoridade. Isso aí é geração de Nimrod. Irmão, a gente não vai chamar para pressionar as pessoas, a gente vai chamar para conduzir elas. Vamos lá, alguém, cara. Lembra do Lázaro, irmão? Quando ele sai, Jesus fala, desenrola e deixa ele ir. A igreja que aprisiona, irmão, a geração de Nimrod. É aquela que aprisiona o povo e roda tudo ao redor do pastor. É tudo ao redor do líder, é tudo ao redor da igreja. Não, irmão, nós vamos chamar para tratar o nome das pessoas e deixarem elas irem. Elas fazem o que elas quiserem da vida delas. A igreja só vai tocar as pessoas se a gente entender que elas não são nossas. Verso 24, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus. Os caras estavam quase se convertendo aqui, ó. Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Não sei se ele é pecador, eu não sei se ele tem família, eu não sei se ele faz parte de célula, eu não sei se ele é pastor, se ele prega para as nações, eu não sei, mas eu estava numa miséria, eu estava na escuridão.
multidão, e alguém me tocou, alguém disse levante e anda, alguém cuspiu nos meus olhos e eu voltei a enxergar novamente. Ô igreja, pelo amor de Deus, cara. Ô gente, quando eu cheguei na Poema 18 anos atrás, um amigo meu tinha se convertido, o Diego Batera, que eu falei para vocês, que se converteu depois de 2 overdoses. Me levou para a igreja, eu fui ver os caras passar som. Quando eu chego lá, os caras passando som, encontro com o Leandro fala assim para mim: aí mano, pega a guitarra, faz um som com a gente. E eu disse pro Leandro: eu não posso porque eu não sou crente. Por que eu falei isso, cara? Porque anos antes dessa mesma história que eu contei, que eu encontrei com o Leandro, um jovem atravessava a cidade de Taubaté de bicicleta. Ele atravessava de bike, cara, era muito longe o bairro dele. E ele, uma vez por semana, dentro da minha casa, tentava me ganhar para Cristo. Ele ficava passando umas músicas de igreja para mim no violão. E eu não era convertido, e eu estava aprendendo a tocar violão. Ele me evangelizando e eu querendo só aprender os acordes para tocar Nirvana dentro de casa. Aí ele falava: toca essa aqui, ó, os animaizinhos lá de dois. E eu: nossa mano, mas esse acorde aqui tá para tocar aquela do Nirvana. Então o cara me ganhando, um dia esse cara falou assim: vamos tocar na igreja comigo? Eu falei: pô Eldon, será? Ele falou: é, vamos lá. Eu falei: vamos. Irmão, fui numa igreja, fiquei 2 meses na igreja tocando guitarra com ele. Chegou um tempo na igreja que eu estava ficando tão feliz que eu já ergui até a mãozinha, já estava até fechando o olho. O Nirvana já estava indo embora, eu já estava lá, ó. Te agradeço. Eu já estava fazendo segunda voz. Meu Senhor. Estava virando um anjo já, irmão, você não está entendendo. Estava nascendo até asinha em mim já. 2 meses depois, a pastora me leva dentro de uma sala e fala assim: ó, meu filho, ou você fica aqui, se converte, ou você sai fora, que você não pode mais ficar aqui. Eu falei: como assim, pastora? Ou você se converte ou você está fora. Eu falei: então tá bom. Querido, passam anos depois, mais de 10 anos depois, eu entro de novo numa igreja, num retiro espiritual. E eu encontro com um pastor e ele fala para mim: pega a guitarra e toca. A minha ferida foi: eu não posso, eu não sou crente. E a cura daquele cego, cara, daquele momento da minha vida foi: aqui quem manda não sou eu, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Pega a guitarra e toca. Fazem 18 anos que isso aconteceu, cara. Eu começo a caminhar no louvor da igreja, cara. Vou pregar a primeira vez, agora vai pregar. O ex-cego de Taubaté vai pregar. Pastor Edmar Abraão, cara. Um dia eu fui pregar na igreja dele. Fui pregar não, estava tocando louvor. E o meu amigo pregando, e acabou o culto, ele foi fazer o ofertório. Ele colocou uma mesa assim, um pano, e a galera trazia o dinheiro, colocava em cima da mesa, o dinheiro todo ali em cima da mesinha, não tinha gasofilácio. Eu era o único da banda desempregado, cara, e eu servindo a Deus fielmente, cara, apaixonado por Jesus. De repente o pastor Edmar Abraão olha para trás e fala assim: ô Xandão, dessa banda aqui só você está desempregado, né? Eu olhei para ele e falei: meu Deus, cara, é um profeta mesmo. Eu falei: estou. Ele falou: Deus me disse que todo esse dinheiro em cima desse púlpito é para eu dar para você. Eu olhei e ele falou assim: e digo mais, esse púlpito aqui Deus mandou dar para você também. O púlpito é seu, o dinheiro é seu, Deus vai te usar na nação, Deus vai te usar nos púlpitos para ganhar as pessoas, para pregar o evangelho para as pessoas. Pode levar tudo embora, irmão. Cheguei na minha casa, a Marcela chorando, chegou eu com o púlpito, com o dinheiro, com a mesa branca e com o lençol que estava em cima. Lembra, amor? A Marcela olhou assim: o que aconteceu? Eu falei: eu virei pastor. O que esse dinheiro? Cara, tinha um bolo de dinheiro. Eu falei: agora vamos dizimar, vamos ofertar, vamos abençoar os irmãos, e agora vamos comer uma pizza, que agora eu sou pastor. A mesinha estava em casa até esse dia, né? A gente semeou. O púlpito eu semeei para uma igreja lá de uma cidade perto de Taubaté. Querido, fui um dos primeiros homens, junto com o Leandro, que viu algo de bom em mim que Deus poderia fazer. Diga para o seu irmão: invista no corpo morto. Invista no corpo morto. Diga para o seu irmão: leva mirra e ouro e incenso para o corpo morto. Leva para ele. Lembra que José de Arimateia, querido, que se levante nessa manhã aqui na nossa casa. Os Josés de Arimateia, que vão pegar o mendigo, a prostituta, o drogado, o nóia, o mentiroso, o adúltero,
E a gente vai levar ouro, incenso, mirra para Ele. Por quê, Xandão? Porque a gente crê que esse corpo morto em algum momento vai se levantar. Ele vai ressuscitar. Alguém viu algo em mim. Alguém levou o incenso, mirra, levou, me honrou, me amou, me ajudou. E por isso o corpo que estava morto hoje ressuscitou para a glória de Deus. Vamos lá, igreja. Xandão, mas você faria isso hoje? Colocar alguém bêbado para tocar? Irmão, se Jesus mandar, eu não estou nem aí com a religião de ninguém. As pessoas falavam assim pro Leandro: Leandro, o Xandão faz isso e aquilo, mano, como que o cara está tocando na igreja? O cara ainda bebe, faz um monte de loucura. E o Leandro falava assim: eu tenho uma revelação dele de quem ele vai ser daqui 10 anos. E quem não tem pecado que atire a primeira pedra, irmão. Faz 18 anos que eu estou na presença de Deus, porque alguém resolveu investir no corpo morto. Então, duas maneiras que você tem de erguer alguém para as coisas que Deus quer, irmão. Primeiro, é pelo bom exemplo. Você é um cara que ama Jesus, você é um cara que vai pôr os dois ou mais, você arruma cadeira, você ajuda todo mundo, você está apto para se tornar um líder do nosso meio. E a segunda parte é a revelação, irmão. A revelação dá mais trabalho, porque a revelação, ela quebra o padrão, irmão. É quando o cara não vale nada, o cara não sabe nada, e Deus fala: eu quero ele para mim. Investe nele que eu quero ele para mim. A revelação, ela quebra o padrão, irmão, da religião. A religião queria apedrejar uma mulher adúltera, adulterou. A religião estava com as pedras na mão, irmão, pronto para assassinar aquela mulher. Jesus chega e fala: ei, rapaziada, salve. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra aqui. Os caras começam a soltar e vai embora. Querido, a Bíblia não diz, mas eu estou dizendo, isso é meu. Ninguém sabe o histórico daquela mulher. Ninguém sabe se aquela mulher é fruto de um adultério. Ninguém sabe se aquela mulher é fruto de uma tentativa de aborto. Ninguém sabe se aquela mulher foi abandonada, rejeitada na infância, criada por um monte de gente, abusada sexualmente. Ninguém sabe. Então Jesus, com íntima compaixão, fala: alguém te acusa aqui? Não. Então vai, não peques mais. Irmão, vai, não peques mais. É pior do que você tomar uma chinelada bem dada, irmão. Porque a chinelada dói, vai arrancar lágrima de você. Mas quando você fala vai, não peques mais, você está dando a misericórdia, o amor, a graça, o amor escandaloso, a graça escandalosa. Então, em nome de Jesus, igreja, vamos soltar as pedras e vamos elevar o amor, vamos elevar a misericórdia, vamos elevar a graça. Em nome de Jesus, o dia que chegar um cara no seu 2 ou mais, que é fruto disso, que é um nóia, que é drogado, não sei. Eu quero ver como que a gente vai resolver. Como que eu resolvo isso, Xandão? Ama ele porque você foi amado primeiro. Perdoa ele porque você foi perdoado primeiro. Xandão, mas o que o povo vai falar de nós? Está preocupado com a reputação, né, querido Curitibinha? E eu falei de reputação semana passada. Você está preocupado com ela, né? A minha pergunta para você que gosta da sua reputação: você prefere agradar a homens ou você prefere agradar a voz de Deus? Tem um verso aqui, 1 Coríntios 1, 26. Tem um profeta que cantou essa música aqui, deveria ser um hino. Só os loucos sabem. Devia ser um provérbio. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, não fez nem a 5ª série. Reprovado. Fez prova com consulta e tirou 1. A professora falou: é com consulta e pode ser em dupla. Você tirou 0,75. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, pouco era nobre de nascimento. Irmão, sua família que você cresceu pão duro. Tá pão duro até hoje, tá duro até hoje. Sua família não tinha nome na cidade, e o nome que tinha às vezes era nome assim: a família dele era de traficante. Era família ruim, família que dava nó nos outros, de agiota. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus, vamos lá comigo, diga, mas Deus. Põe o texto aqui, ó. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Só os loucos sabem. Ele escolheu que o para o mundo é insignificante,
desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ô gente, só Deus pode olhar para um viciado e ver ele um pastor, cara. Então, por favor, querido, troque o seu olhar de julgamento por olhar de graça. Senão a gente não vai conseguir enviar as pessoas, cuidar delas e amar elas e servir elas. A Bíblia diz para a gente não servir as pessoas segundo a nossa carne. Ou seja, se a gente julgar as pessoas segundo a nossa carne, a gente vai achar BO. E se achar BO na vida da pessoa, você não consegue mais servir elas. Então, líderes dessa casa, e você que não lidera aqui, ou está liderando algum outro ministério, está nos visitando, saiba lidar com a ingratidão das pessoas. Não espere que os 10 leprosos voltem, irmão, para agradecer você. Continue fazendo aquilo que Jesus determinou no seu coração. Saiba lidar com a ingratidão, irmão. Você vai ajudar pessoas e elas não vão te honrar. Você vai ajudar pessoas e elas não vão te agradecer. Você vai ajudar pessoas e elas vão falar mal de você. Saiba lidar com a ingratidão, os seus dias serão mais leves nesses dias, irmão. Verso 26. Então lhe perguntaram o que ele lhe fez. Os caras de novo ali, virou polícia. Se é perto de casa, os caras já falam, irmão, você é polícia, fica investigando aí. O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse. Agora o ex-cego, irmão, ficou louco, virou líder de 2 ou mais. Virou staff da Poema agora. Agora ele está liderando a mídia. Agora ficou bichão. Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez. Agora virou da tribo do João Batista, irmão. Tá poucas ideias, Gideão missionário. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Pregou para os caras. Acaso vocês querem aceitar Jesus? Então o insultaram e disseram, o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Já viu os irmãos que ficam curiosos para vir para a igreja evangélica, irmão? Você fala, vamos para a igreja, o cara fala assim para você, não vou, não quero. Passa uma semana, eles mandam mensagem, quanto tempo que dura o culto? Como que é esse negócio de 2 ou mais? Mas vai uma galera legal lá, os caras ficam perguntando meu nome, ficam mandando eu falar lá, eu tenho que me apresentar? Eu tenho que levantar na igreja? Visitante, você já viu? Eu não tem isso aí. Sabe os caras que ficam meio curiosos? Aí você fala, não mano, vamos lá conhecer. Aí você fala pro cara, não tem nada a ver, vamos conhecer a igreja. Aí o cara fala, não vou, eu sou católico. Não vou, eu sou espírita. É a mesma coisa, não, o discípulo dele de evangélico é você, eu sou católico. Eu sou espírita, eu sou crente. Diga pro seu irmão com muito carinho nesse exato momento, diga assim para ele, se você não é praticante do evangelho, você não é nada. Se você diz que é católico, mas não é praticante, você não é, irmão. Se você diz que você é crente, mas não crê, você não é. Se você diz que você ama Jesus, mas não se entrega por ele, você não ama. Se você diz que ama o Jesus, mas não ama o irmão que está do lado, a gente não ama. A Bíblia diz que nós somos mentirosos. Oi gente, eu tomei o enquadro de Jesus nessa semana que você não está entendendo. Se a nossa igreja, eu e você não tocamos as pessoas, querido, a gente não serve para nada. Verso 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu ao líder de 2 ou mais, ora isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Gente, aqui Jesus não restaurou uma visão que tinha se perdido, não. Aqui Jesus criou do zero. Não existia visão aqui. Jesus falou não, que haja visão. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cara virou apóstolo. Diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Gente, na moral, cara, a gente chega na igreja com toda a nossa religiosidade, aí chega na hora da Santa Ceia, a gente fica medindo o irmão para ver quem está ceando e quem não está. Não, aquele irmão brigou com a esposa essa semana, aí não pode cear. Mas peraí, chegou na igreja agora, já vai servir, já vai ficar na balinha? Não, mas peraí, chegou na igreja, já está lá no 2 ou mais compartilhando a palavra. Irmão, você é batizado? Você é casado? Ô irmão, quantos já fez teologia, irmão? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantos membros tem a sua igreja? É assim que a religião faz, irmão.
Ela não celebra com os pequenos começos, ela não celebra com os pequeninos que estão voando no Senhor. Sabe como são esses? A geração de Eliabe. Os pequenos Davi chegam diante da batalha e falam assim: o que está acontecendo aqui? Os irmãos são posicionados no ministério, mas não se movem, porque não há mais o fogo de Deus, tem medo. É um monte de líder que não se move, não rompe, não queima mais, mas estão posicionados no ministério. E todo pequeno Davi que chega para romper, eles não deixam. E eles começam a falar para os pequenos Davi: seu coração é presunçoso, você quer aparecer, você quer cargo na igreja. Ô gente, deixa eu desmistificar um negócio na mente de todo mundo aqui. Você que deseja ser líder, você que deseja ser pastor, você que deseja ser apóstolo, profeta, seja lá o que for. Se você deseja uma nobre função. E se você tem um chamado, mergulha no chamado de Deus, mergulha no rio de Deus, compra livro, compra curso, compra tudo, investe no seu chamado, porque nenhum pastor vai fazer isso por você, nenhuma igreja vai fazer isso por você, e nenhuma placa pode te parar, nenhum pastor pode te parar. Investe no seu chamado e caminha para isso em nome de Jesus. Já é batizado, fez teologia? Pode ceiar? A igreja é parede preta? Ah não, a igreja é parede preta, então não é de Deus, irmão. Mas parede branca, os pastores estão tudo caindo em adultério. E aí, qual que é? A sua igreja pode tatuagem? Tatuagem é do pecado, irmã. Então por que você põe silicone? Então por que você faz aquele negocinho aqui, qual é o nome? Tatuagem. Então por que você faz tatuagem? Como? Micropigmentação. Na sua igreja pode micropigmentação? Quase que eu falei pig. Pig é porco. Na sua igreja pode micropigmentação? É, irmão. A parede preta é do diabo e as brancas mostram a santidade. É assim então que funciona? A religião deturpa. Diga comigo: a religião me ensina a ouvir falar, mas o evangelho me ensina. Os meus olhos agora podem te ver. Vamos lá, igreja. Ah, mas por que vai dar ceia para criança, irmão? A Al-Qaeda dá fuzil para os caras morrer por Alá, e nós não podemos ensinar nossas crianças a viver por Cristo? Oh, cara, que religião é essa, cara? Verso 35. Jesus ouviu o que haviam expulsado. Ô gente, se Jesus está abrindo seus olhos, não espere que as pessoas concordem com você mais. Se Jesus está abrindo seus olhos, não espere que as pessoas chamem você para um próximo café. Porque os seus olhos se abriram, irmão. Não vai dar boa. Não espere que as pessoas convidem você para orar mais por alguém. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Ô gente, quero fazer um desafio para toda a igreja aqui agora, em nome de Jesus. Todas as pessoas que você conhece que foram expulsas de uma igreja por um paternalismo religioso, por favor, essa semana vai atrás dessa pessoa. Todas as pessoas que você conhece que foram feridas de forma religiosa. Achei, não, mas na Poema também já fui ferido. Eu sou toda semana, irmão, então nós estamos juntos. Eu digo feridos por uma questão religiosa que bloqueou as pessoas. E elas foram traumatizadas, tem medo do evangelho, tem medo da igreja, tem medo de pastor. Eu quero um desafio em nome de Jesus para que a gente vá essa semana atrás de todas essas pessoas e digam para elas: vem e vê, nós achamos o homem de Nazaré. Eu não achei um bom pastor, eu não achei uma boa igreja, mas nós achamos o Cristo. Vá atrás deles, em nome de Jesus. Verso 36, perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e adorou. Querido, Jesus não anda com homens perfeitos, Jesus anda com homens arrependidos. E esse é o processo, é o caminho do processo de cura, milagre e restauração na vida de todos que estão aqui, inclusive a minha. Começa pelo arrependimento, começa pelas lágrimas, pelo quebrantamento. Jesus não está preocupado, eu falei semana passada, com a sua espiritualidade. Jesus não está preocupado com o fruto que você está dando, irmão. O
que Jesus deseja é que a mentira saia para que a verdade sempre entre. Zaqueu disse: eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu peguei do povo. Jesus disse: hoje houve salvação na sua casa. A mentira saiu e a verdade entrou. Precisa vir através do quebrantamento. Paulo disse: eu sou o que sou porque a graça não foi em vão para comigo. Querido, eu sou o pastor aqui pela graça de Deus. Os pastores que aqui estão aqui pela graça de Deus. Nós somos ministros pela graça de Deus. E você pode olhar para a nossa família e dizer: nossa, a família do pastor é uma bênção. Mas não era. E às vezes também não é durante a semana. Às vezes também não é o nosso relacionamento. Mas quando a gente confessa, a gente abre a nossa boca, cara, para que a mentira saia, para que a enganação saia. A verdade sempre é estabelecida por meio da justiça de Cristo. Você não está ligado, irmão, dia que eu estou meio endemoniado. Eu entro aqui, daí eu vou ali na salinha, falo, beleza galera, já vou para minha salinha. Aí eles ficam tudo fofocando de mim, tudo pecador ali. Ih, tá nervoso ali. A Marcela é a chefe da facção ali. Tá bravinho. Tá bravinho. Fica lá, tudo lá, o Senhor dos Anéis Church lá, a facçãozinha ali dentro. Amanda, Bia, Ana, Chaz, Marcela é a líder da facção. Fica tudo ali, ó. Quando vocês passarem ali naquela sala de mídia e ver que a nuvem tá negra, ele não entra. Eles estão fazendo fofoca minha lá. Querido, Jesus curou, restaurou, está fazendo isso na minha vida e na sua, amém? Agora nós estamos tornando uma igreja poderosa. Salmo 114, verso 1. Salmo 114. Salmo 114 fala do triunfo da igreja, cara. Isso aqui, a minha vida é sua, gente. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. Volta comigo no verso 1. Quando Israel saiu do Egito, aqui está falando quando o povo saiu da terra de escravidão, e agora entramos debaixo do propósito de Deus. Vamos lá, alguém. Saímos de uma terra densa de trevas e agora estamos debaixo de um propósito eterno de Deus. E a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Ou seja, saímos de uma cultura caída e entramos numa nova cultura celestial. Saímos debaixo de uma cultura de língua, irmão, carnal, e entramos debaixo de uma cultura de língua espiritual. Saímos debaixo de um governo de Satanás e entramos agora de um governo de liberdade poderosa de Cristo Jesus. Saímos de uma cultura onde os caras estão querendo ressignificar a família, ressignificar o amor, ressignificar o casamento, e estamos agora numa cultura dizendo: o casamento foi dado por Deus, a família foi dada por Deus, e a igreja é a coisa mais poderosa que Deus fez nessa terra. Porque tudo que Deus faz e está se movendo, irmão, é através da sua igreja na terra. Então a Bíblia diz que a igreja de Cristo é a plenitude de Deus. Tudo de Cristo, todo o poder está dentro da sua igreja. E verso 2, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. Aqui, irmão, eu e você não passa mais a ser membro da igreja, nós passamos a ser agora a igreja. Aqui nós estamos sendo membro, irmão, mas daqui para fora nós tornamos a igreja. Eu cheguei lá na clínica, lá no meu dia de princeso, que eu ganhei ali da Diane e do Edrei. E aí eu chego lá, eu já fico olhando as meninas lá, cara. Já falo: nossa, essa aqui é do Balinhas, essa aqui é da Boa-Vinda. Essa aqui já é a missionária. Aí esses dias a Diane falou assim: olha, e eu chego, irmão, eu não falo muito baixo, eu tenho alto-falante na garganta. Eu já chego lá: ei, boa tarde, beleza, você tá bem? Daí tem uma senhorinha sentadinha lá, dia de princesa. Ela falou: oi, tudo bem? Você veio fazer o quê? Eu falei: eu vim dia de princeso. A senhora veio da princesa, eu sou do princeso. A senhora tá bem, tudo bem? Cafezinho. Aí esses dias ela falou: nossa, ele é o quê? Aí ele é pastor. Nossa, pastor? É desse jeito? É desse jeito. Não tinha outro melhor? Deus falou: é isso aí mesmo que vai. É isso aí mesmo. É pastor? Nossa, mas ele é muito educado. Ele é uma benção, né? Ele fala com todo mundo. Eu causo, irmão. Prego para todo mundo lá, você não acredita. Aí as meninas põem umas agulhas na minha barriga lá, elas vão cutucando mais forte. Eu quero amaldiçoar, mas eu falo: não, eu sou crente. Eu falo: glória a Deus, vai. Irmão, aqui você deixa de ser igreja dentro das 4 paredes e se torna igreja fora dela.
Deus tirou você de uma cultura caída e colocou você numa cultura incrível. Então você representa o reino de Deus. Em Mateus 5,14 vai falar o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, irmão. Está no trabalho, manifesta a luz que há dentro de vocês diante dos homens. A galera faz uma coisa, você faz outra. A galera é mal educada, você é um homem bom educado. As pessoas fazem patifaria, falam, você não faz. Brilhem diante de vocês a luz de vocês diante dos homens. Eu estava com o Matoso esses dias, essa semana, ele falou assim para mim: Xandão, depois que você se converteu, você nunca desviou, mano? Você nunca desanimou e desviou? Eu falei: nunca, Matoso. Faz 18 anos que eu sou convertido e eu nunca desviei, cara. Eu tive um encontro com o homem de Nazaré, como o Leandro falou ontem. Eu tive um encontro real com ele, cara. Já fiquei triste, já fiquei desanimado, às vezes dá vontade de parar, mas eu nunca desviei, cara. Querido, um dia meu pai morreu e eu fui para Vitória, e eu estava lá numa conferência do Danduque, eu fui lá para receber algo de Deus. E de repente o Danduque parou na minha frente, pegou na minha mão assim, e eu já comecei a tremer. A hora que aquele homem parou na minha frente, fiquei meio esquisito, tremendo, e ele começou a tremer, ele começou a dizer, come on somebody. E eu já comecei a falar inglês também, come on. E ele lá, e eu tremendo. De repente ele falou assim: e aí, aquele que queima? E ele falou: filho, quando perguntarem para você o que você está fazendo, você diga: eu estou queimando. Filho, quando alguém perguntar para você: você está desanimado? Você diga: não, eu estou queimando. Quando alguém perguntar para você: filho, para onde você está indo? Você diga: eu estou indo queimar por Jesus. Filho, você é um candeeiro aceso. Querida, a nossa igreja de Curitiba é um candeeiro aceso. Eu e vocês somos uns candeeiros acesos, cara. Quantos de nós chegou arrebentado aqui, zoado, não queimava mais por Jesus, e hoje Deus está trocando as suas lágrimas, os seus prantos em sorriso, irmão. Deus está tocando na sua identidade novamente. Deus está curando você novamente. Talvez você está sendo moído mais um pouco. É porque Jesus está refazendo o barro. Jesus não trabalha com remendo, irmão. Jesus primeiro precisa quebrar e refazer ele. Eu tive um encontro, cara, com Jesus. E eu quero encerrar. Atos capítulo 4, verso 20. Diga para o seu irmão: uma vida chata é não compartilhar o que você recebe. Atos capítulo 4, verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Cara, quando eu me converti, eu fiquei 5 meses trancado num quarto lendo a Bíblia. A minha mãe achou que eu estava em depressão. 5 meses, cara. E essa semana eu voltei para esse lugar de novo. E eu assistia pregações nesses 5 meses. Eu lia a Bíblia, eu assistia. Essa semana eu falei: Deus, eu quero relembrar os meus 18 anos atrás. Coloquei uma mensagem do Marco Feliciano: grávido de um avivamento. Tá maluco, irmão? Você não sabe o que é isso. Assiste lá e me marca. O bicho fritando no giraia. Grávidos do avivamento. Falei: Deus, acho que a Poema aqui em Curitiba está ficando grávida de um avivamento. Porque o tanto de testemunho poderoso, cara, há 15 dias que a gente está vivendo tanto testemunho dentro do 2 ou mais, não está escrito, não dá para contar. As pessoas voltando a queimar, voltando a ter sensibilidade, voltando a amar, voltando a se alegrar. Você olha por irmão, a vida dele está arrebentada e o cara está feliz. Não é possível isso. Porque nós estamos entendendo, pois não estamos deixando de falar do que vimos e ouvimos. Então uma vida chata, querido, é não compartilhar do que você recebe. Deus compartilhou seu único filho. A gente pergunta às vezes, né? Deus, eu quero prosperar, irmão. Por que nós queremos prosperar? Deus, me dá mais um carro, por quê? Deus, me dá mais uma casa, por que queremos mais uma casa, irmão? Se a gente não pode compartilhar, é melhor a gente não ter, não tem graça. Não tem graça, você fica com friozinho na barriga, irmão. Dá todos os seus tênis para alguém, fica com um parzinho de sapato só.
Fica com ele uns 6 meses, um parzinho. Cara, eu gosto de perfume, gente. Eu tenho uns perfuminhos em casa. Os irmãos vão em casa, eu dou perfuminho para eles. Agora eu sei que sentiu no coração. Acho que eu vou na casa do pastor essa semana. Eu não vou dar. Querido, o que Deus precisa dar para nós, para que a gente continue a avançar com o evangelho? Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ana clamou por um filho. Deus, me dá um filho, porque se o Senhor me der, ele vai servir ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu e concebeu para ela um filho. E por que Ana queria um filho, gente? Para ela, para dizer, eu sou estéril e Deus fez um grande milagre. Agora eu vou no culto de quinta e vou testemunhar. Eu era estéril, igreja, e Deus me deu um filho, ele se chama Samuel. E Samuel significa aquele que ouve a Deus. Porque todo o princípio de sacerdote, irmão, é ouvir a Deus e colocar em prática. Só que na época a nação de Israel estava caída, porque o sacerdócio já estava gordo, cego, numa cadeira de balanço. O sacerdote, as visões eram raras, a Bíblia diz. A palavra de Deus era rara. E o sacerdote estava confortável na sua cadeira de balanço, assistindo Fantástico, esperando a vida passar. Então Ana levanta como uma intercessora. Ela, Deus, me dá um filho, e se o Senhor me der um filho, ele vai servir ao Senhor. Sabe o que Ana está dizendo? Deus, eu não quero um filho para dizer que eu fui estéril e o Senhor fez um milagre, mas eu quero um filho que vai se tornar um homem de Deus, vai ouvir a Deus e vai trazer a nação para o lugar de novo. Deus, a nação está desviada porque não tem sacerdote, mas se o Senhor me der, ele vai se tornar um sacerdote. A nação está caída, então levanta uma intercessora. Querido, se você não ora por prosperidade, ensinaram você errado. A Bíblia diz para a gente ser prósperos e pedir por prosperidade, para que a gente continue sendo generoso. A minha oração é: Deus, me dá um carro porque eu quero dar um carro, me dá uma casa porque eu quero dar uma casa, eu quero dinheiro porque eu quero dar dinheiro, me dá a condição porque eu também quero dar. Me dá. E Lucas 15, verso 7. Aqui eu volto, irmão, na mensagem da Marcela, do primeiro amor. Lucas 15, verso 8, desculpa. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, como está o fogo de Deus dentro de você? Como está a sua sensibilidade no seu coração? Como estão as lágrimas? Como está a sua paixão? Xandão, eu estou mais ou menos. Então o segredo está aqui, irmão. Varre a casa que aponta para o meu coração e para o seu. Varre a casa e procura o que você perdeu aqui dentro até você encontrar. O que você perdeu, irmão, não está aqui fora. O que você perdeu está aqui dentro. Varre, vasculha. Coloca aquela canção que Deus falava com você há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e começa a achar o que você perdeu aqui dentro. Depois que você achar, irmão, pega para você e não larga mais. Depois que você achar, se cumpre Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado o fogo de novo, a lágrima de novo, a paixão de novo, o selo de novo, depois de ter encontrado, escondeu. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Querido, procura no seu coração o que você perdeu. Mas não procura angústia não procura ferida não alimenta elas não. Alimenta o fogo de Deus, porque eu acredito, cara, assim como foi na época de Samuel, a Bíblia diz que o fogo que existia naquela época ainda não tinha se apagado. A luz de Deus daquela época não tinha se apagado. O candeeiro daquela época não tinha se apagado. Então, ainda que você não esteja queimando, eu sei que ainda tem uma fumacinha aí no seu coração. E se tem fumaça, irmão, é porque pode ter fogo de novo. Se tem lenha, é porque pode ter fogo de novo. Se o seu coração está aberto para o novo de Deus, irmão, Deus pode fazer uma coisa nova de novo. Deus pode te trazer um cântico novo de novo. Essa semana eu estava numa mesa de discipulado com 3 amigos, e eu falei para ele: deixa eu ensinar para vocês o que o Mark me ensinou. Que o cântico novo, irmão, não é você cantar novas letras de música.
Um cântico novo é Deus pegar uma canção chamada Zaqueu, que é antiga, trazer o renovo sobre ela, e você não cantar ela da mesma forma que você cantava. É cantar ela de uma forma mais intensa, mais apaixonada, erguendo as mãos, se jogando, se lançando, caindo, clamando: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cântico novo não tem a ver com uma letra nova, irmão. Tem a ver com Deus renovar aquilo que você já carrega. Vamos lá, alguém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aumenta o fogo em nosso coração, a sensibilidade pelas almas, a sensibilidade pelas pessoas, pelo dois ou mais, pela igreja local. Aumenta a nossa sensibilidade dentro do trabalho, aumenta a sensibilidade dentro da nossa casa, aumenta a sensibilidade na rua, aumenta a sensibilidade, Pai, dos nossos corações para aqueles que o Senhor irá mandar para nós. Sim, Senhor, queremos ter pão, vinho e azeite para entregar às pessoas. Senhor, queremos um batismo de lágrimas em nosso meio, queremos um batismo de arrependimento em nosso meio. Senhor, queremos um batismo, Pai, de quebrantamento em nosso meio nesses dias, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, um batismo, Pai, de glória em nosso meio. Traz renovo sobre os corações dessa manhã, traz renovo sobre os ministérios, sobre as mentes cansadas dessa manhã. Sim, meu Pai, traz um renovo sobre a Poema Curitiba. Pai, aumenta a nossa lenha, aumenta o fogo, aumenta o candeeiro, aumenta a luz, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus, abra os olhos do cego nessa manhã. Abra os olhos do cego nessa manhã para que veja a tua boa obra. Que o Senhor não chamou ninguém para ficar preso num homem, preso numa placa, mas para uma liberdade em Cristo Jesus. Traz libertação de entendimento nessa manhã. Toda a opressão que nós sofremos de homens, de pastores, de líderes paternalistas, seja quebrada nessa manhã, em nome de Jesus. E que a gente flua na asa do teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz um cântico novo sobre nós. Traz um cântico novo, em nome de Jesus, Pai.